Espírito Santo de Deus para o nosso irmão Elias, quando ele estava lá no monte, né, em oração, quando ele saiu, Deus não falou com ele no terremoto, não falou com ele no fogo, mas Deus falou com ele através de um vento, uma brisa assim, bem suave e tranquila, foi que Deus falou com ele, né? Então não é o barulho que faz a diferença, né? Não é o barulho que faz a diferença. O que faz a diferença é a fé. O que faz a diferença é a sua comunhão com Deus. O que faz diferença é o quanto você se entrega para o Senhor. O que faz diferença é o quanto você tem do Espírito Santo de Deus, ou o quanto você permite que o Espírito Santo de Deus tenha da sua vida. Porque muitas vezes nós vamos para um momento de oração e o Espírito Santo de Deus nem está conosco. Deus nem está conosco. Por quê? Porque nós adentramos ali na carne e saímos na carne. Nós adentramos ali na força do nosso ser e saímos dali na força do nosso ser. Não houve nenhum quebrantamento na nossa vida. Não houve nenhum sentimento da presença de Deus. Não houve aquela entrega para o Senhor das nossas vidas. Fizemos com a nossa cabeça, né? Como aquele jovem que foi pregar o seu sermão, jovem pastor foi pregar o seu sermão, depois que ele terminou de pregar o seu sermão, ele sentou assim todo, né, eufórico, né? Preguei meu sermão, né? Aí o pastor de idade estava lá dele, batendo na perna dele e falou: filho, de onde você tirou esse sermão? Ele falou: daqui. Ele falou: só poderia ter saído daí mesmo, né? Só poderia ter saído daí. E muitas vezes Deus fala isso para nós: essa oração só poderia ter saído da sua cabeça, mas não saiu do meu espírito. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Muitas vezes fazemos a nossa oração, mas não a oração que Deus quer que nós estejamos orando, não é? E é por isso que o Espírito Santo de Deus faz a diferença na vida do cristão, né? Nós, como uma igreja tradicional, não somente temos o Espírito Santo, né, como estudamos a palavra do Senhor nosso Deus a respeito do Espírito Santo de Deus e cremos que Ele habita os nossos corações. Durante essa semana, não sei se todos os irmãos puderam ver as devocionais que foram feitas, né? As devocionais foram Avivamento e a Bíblia, né? Foi o Reverendo Messias, né? Algumas pessoas, quando começaram a ouvir o Reverendo Messias falar, falaram: e hoje, né? Mas é uma bênção, né? Vamos ter uma experiência, ter uma intimidade com o Senhor nosso Deus, né? Já leu não sei quantas vezes a Bíblia, os irmãos se lembram? 72 vezes, né? Ele leu a Bíblia, os irmãos ouviram a palavra mesmo, né? E ele tratou, né, falando a respeito da Bíblia, a Bíblia e o avivamento, né? Que sem a Bíblia não tem avivamento, que a Bíblia é fundamental. Se você quer ter uma vida realmente de comunhão com o Senhor nosso Deus, precisa ter vida de leitura da Bíblia. Se não tiver leitura da Bíblia, né? Tem muitos pastores que leem a Bíblia só para pregar. Vocês vão ficar assustados a respeito disso. Tem muitas pessoas que só estudam a Bíblia na hora que vão dar a lição da escola dominical. Tem muitas pessoas que só estudam a Bíblia, só leem a Bíblia no momento em que está desesperado, né? Mas a Bíblia tem que ser o nosso livro de cabeceira. Tem que ser a nossa companheira ali do dia a dia. Precisa ser aquela que está na nossa mão constantemente, porque é a maneira de nós conversarmos com Deus. Como é que eu converso com Deus? Eu converso com Deus através da palavra. Eu converso com Deus através da oração. Então nós precisamos ter esse tempo de comunhão com o Senhor nosso Deus, através da palavra e também através da oração. Segundo, avivamento e oração, né? Falamos aqui a respeito da oração, depois conversamos com o Senhor nosso Deus também. Depois, avivamento, missões e evangelismo. Depois nós tivemos avivamento e a oração profética, né? E depois, avivamento e a oração na diaconia, né? Oração social e diaconia. E que, inclusive, ontem à noite, nós até recolhemos alguns mantimentos, né, para a diaconia, que foi convidado também os irmãos estivessem na igreja para a reunião de oração e trouxessem também mantimentos para a diaconia. Então nós somos uma igreja, não é só igreja local. Nós somos uma igreja presbiteriana independente nacional. E ontem estavam reunidos a igreja presbiteriana independente a nível nacional, cada uma no seu templo, mas com a mesma liturgia, com o mesmo louvor, com a mesma adoração ao Senhor nosso Deus. E hoje na escola dominical nós vamos estudar sobre 3 atuações, né, do Espírito Santo, desde a criação até a redenção, né? Em todos os períodos o Espírito Santo sempre esteve presente. Ele não é um assunto só de tempo de avivamento, né? Ele é um assunto
da Bíblia desde a criação, e nós precisamos entender isso. E hoje, quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus conosco, o que é que nós temos que clamar sempre? É para que Ele esteja agindo em nós e através de nós, porque é Ele que vai nos ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus, né? Vou pregar a palavra sem o Espírito Santo de Deus, não adianta, que não vai ficar bem, né? Vai dar ruim, né? Se eu vou evangelizar, eu tenho que ter a orientação do Espírito Santo de Deus, porque a casa onde eu vou, não sou eu que vou, mas é onde o Espírito Santo de Deus me enviar. Nós observamos que Felipe estava numa igreja muito grande, e anunciando o Evangelho e fazendo muitos milagres, mas o Espírito Santo de Deus diz para ele: ó, sai daqui e vai lá para aquela estrada deserta, que eu quero que você vá para lá, para pregar para uma pessoa só, para um eunuco. Então ele deixou uma igreja grande para ir cuidar de uma pessoa, e depois o Senhor não deixou ele voltar mais naquela igreja, em que era uma igreja grande, né? O Senhor tinha uma obra na vida dele. Então nós somos movidos e orientados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto aqui que eu passei para os irmãos aí: a atuação do Espírito Santo de Deus da criação até Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuou através dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, através de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Nesse período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar, exortar e liderar o seu povo. Nós vamos entender, irmãos, que nesse tempo, nesse período aqui, o Espírito Santo de Deus vinha sobre a pessoa para a realização de uma obra, algo que ele tinha que fazer naquele momento. Mas veja bem, Deus mandava a pessoa fazer, mas quem fazia a obra já era o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Já era o Espírito de Deus na vida da pessoa, realizando aquilo. Por isso que nós vamos ver que eles faziam coisas que um ser humano comum não conseguia fazer. Eles atuavam como um ser humano por si só não tinha condições de atuar. Mas através do Espírito de Deus, as coisas aconteciam, porque já era, amados irmãos, a atuação de Deus na história da humanidade, a presença de Deus na história da humanidade. Deus usava e usa hoje pessoas como nós, só que hoje é diferente. Nós vamos ver, vamos lá, habilitando José para administrar o Egito, Gênesis 41, 38 e 39. Hoje é dia de Bíblia, hein? Então aquele que achar pode ler. Gênesis 41, 38 e 39. Está aí? Tá bom, é isso mesmo, é esse texto. Então veja bem, o Espírito de Deus estava com José. A Bíblia registra que o Espírito de Deus estava com José, e por isso não foi encontrado ninguém melhor do que ele para ter aquela revelação. Dá para entender que José não teve uma revelação porque ele quis ter, porque ele quis adivinhar. Não. Faraó entendeu que era o Espírito Santo de Deus, que era o Espírito de Deus que estava nele, e por isso ele teve aquela revelação. Vamos, outro texto. Êxodo 31, o versículo 1 e 2, e o 11. O 11. Muito bem. Releia novamente o 11. Então o Senhor separou, né,
o Senhor separou, habilitou engenheiros para a construção do tabernáculo. Então foi o Senhor que preparou essas pessoas, através do seu Espírito. E lá no versículo 11 diz que tudo foi feito conforme a orientação do Senhor, o nosso Deus. Vamos lá, a capacitação de Moisés agora. Números 11, 24. Um pouquinho mais à frente. Até o 29. Tá bom, porque nós temos vários textos para ler, vamos dar uma encurtada aqui. Mas, irmãos, observaram aí, né, que o Senhor tinha capacitado a Moisés. Depois o Senhor tira do Espírito dele que está em Moisés e também distribui para os outros. Mas quem é que está nele? É o Espírito de Deus, né? Isso para entendermos que era o Espírito de Deus agindo através de Moisés e através também desses 70 homens. E também Deuteronômio 34, 9. A Bíblia diz que Moisés colocou a mão sobre Josué e Josué ficou o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus, e por causa dele ser cheio do Espírito de Deus, o povo entendeu que ele tinha sido escolhido. Então, nós vamos entender, amados irmãos, que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles são reconhecidos, né? Que eles têm o Espírito de Deus, porque a ação é diferente, a atitude é diferente, o jeito é diferente, tem algo de Deus na vida, né? Ele tem o jeito de alguém que tem Deus na vida, ele tem o comportamento de alguém que tem Deus na vida, mas é por causa do Espírito Santo de Deus na vida de Josué que o povo reconheceu que ele realmente era o líder para estar à frente do povo. Vamos lá, capacitando juízes de Israel. Vamos ler um texto apenas, Juízes 3:10. Então veio sobre Otiniel, né, o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Julgou Israel pelo Espírito de Deus, não foi por homem, mas foi capacitado pelo Senhor para realizar esse juízo sobre o povo. Capacitando os reis de Israel, 1 Samuel 10:6, apenas esse texto também. Nós vamos ver aqui, Samuel, né, unge Saul e diz para ele, olha, o Espírito de Deus é que vai te capacitar. Vamos ler também o outro texto, 16:13, 1 Samuel 16:13. Então ele foi ungido e o Espírito de Deus se apossou de Davi, né? Davi foi cheio do Espírito de Deus para realizar a obra que o Senhor tinha para realizar através dele, né? Para fazer o que o Senhor tinha a fazer através dele. Davi foi um homem que, segundo o coração de Deus, teve muitas lutas, muitas dificuldades, né? No que diz respeito à sua vida como homem, né? Como ser humano, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. E quando ele decidiu construir o templo,
Deus disse para ele: não, você não vai construir o templo porque você é um homem de guerra. Quem vai construir o templo vai ser seu filho Salomão, né? Mas ele foi uma pessoa ungida e uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso ele escreveu todos os salmos que ele escreveu, por isso ele governou como ele governou Israel, por isso ele fez tudo para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Então ele capacita reis, depois capacitando também os profetas de Israel, lá em 2 Crônicas 15:1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, capacitando Azarias para profetizar ao povo de Israel. 20:14. Isaías 61:1. Jesus vai citar esse texto, né, quando ele está na sinagoga, e Isaías diz: olha, é o Espírito do Senhor que está sobre mim. Eu estou realizando esta obra porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou. Miqueias 3:8. É Deus preparando os seus e capacitando os seus profetas. Todos os profetas do Senhor foram capacitados, orientados, dirigidos pelo Senhor, o nosso Deus. Então, dá para entender até aqui, amados irmãos, a atuação do Espírito Santo da criação até aqui os profetas? Tudo bem? Lembrando que nós vamos ter o Espírito Santo de Deus lá na criação. Como é que o Espírito Santo de Deus aparece lá na criação? Oi? O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, lá na criação. Então o Espírito Santo já estava lá na criação, desde o início de toda a criação. Então dá para a gente entender, né, que aqui Deus colocou o seu Santo Espírito, enviou o seu Santo Espírito para aquele tempo, para a realização daquela obra, né? Naquele tempo. Por que será que Deus não podia colocar o Espírito Santo de Deus nas pessoas e permanecer? Porque o templo não estava limpo. Era tão somente para a realização da obra que o Senhor queria realizar. Porque eles não podiam receber o Espírito Santo de Deus, porque eles estavam em pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Então o Espírito Santo de Deus não podia habitar nesses templos, porque esses templos não estavam limpos. Podiam ser usados, mas o Espírito Santo de Deus não podia permanecer nele. Era tão somente para realização daquela obra que o Senhor tinha para realizar. Agora vamos lá. Do nascimento de Cristo, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo o que Jesus fez por ocasião do seu ministério terreno foi orientado pela atuação do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Jesus, no seu ministério, né, ele atuou sempre orientado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque era sempre a Trindade ali em Cristo Jesus, né? É lógico, quando ele foi para a cruz, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Aí ele sente que ali ele está sozinho, porque ali era para se cumprir a obra que Deus tinha preparado para ele, e só ele poderia nos libertar da morte, do pecado e do inferno. Então Jesus fica só, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tem que assumir as nossas culpas, os nossos pecados. Não é Deus que vai fazer isso, Deus vai fazer isso através de Jesus, na ação gloriosa também do Espírito Santo de Deus. Veja bem, Jesus nasceu por geração do Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Mateus 1,18.
Então Maria achou-se grávida por obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus, porque essa era a vontade de Deus. Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo de Deus. Então a vida de Jesus começa pela ação do Espírito Santo de Deus. Olha o poder que habita em nós. Olha o poder que está em nós. É o poder de gerar vida. E hoje, né, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos continuar aqui, que senão a gente se empolga, né? Falar sobre o Espírito Santo de Deus é algo tremendo e maravilhoso. Teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Mateus 3, 16 e 17. Alguém achou aí? Pode ler. Esse texto é maravilhoso, né? Esse texto é muito glorioso. Esse texto, quando eu leio, eu medito nele, eu fico assim, né, extasiado. Porque você já imaginou, esses dias eu passei lá em frente, Macatu, em frente, tem uma casa enorme na esquina, assim, né? Só que ela estava toda fechada, né? Se a casa é bonita por fora, imagina se você conseguir olhar e ver dentro daquela casa, né? Os móveis daquela casa, a arrumação daquela casa, os enfeites daquela casa, deve ser algo maravilhoso, tremendo, né? Agora, você imagina que esse texto fala assim, que o céu se abriu. Você já imaginou você conseguir enxergar a casa de Deus, né? Ah, lá, o que tem lá dentro da casa de Deus, que maravilha, né? E a Bíblia diz que os céus se abriu, né? E o Espírito Santo de Deus veio na vida de Jesus, né? E o Espírito Santo de Deus veio e Deus falou ali naquele momento. Que coisa maravilhosa, amados. Isso é obra do Espírito Santo de Deus mesmo. Obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Obra do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus ali naquele momento, para mostrar que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Teve seu ministério aprovado pelo Espírito Santo de Deus, expulsava demônios pelo Espírito de Deus, Mateus 12, 28. Essa é uma confissão até interessante. Então, quando ali estão os fariseus, né, eles questionam, né, Jesus, que Jesus está expulsando, né, por Beelzebu e tudo mais, e tem aquelas conversas. Aí Jesus diz para eles, né, se eu expulso, né, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Onde está o reino de Deus, está o Espírito Santo de Deus. Não existe reino de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Por isso é que nós temos que enfatizar essa questão, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, que a igreja, ela tem o Espírito Santo de Deus, foi dado a ela o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer que a igreja não tenha o Espírito Santo de Deus. Se ela é a igreja, ela tem o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo aqui, se eu realizo, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. E toda obra que nós fomos fazer, também nós fazemos através do Espírito Santo de Deus. Também ele venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 1. Jesus, ele foi batizado e em seguida ele foi levado para o deserto para ser tentado. Então veja bem, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para ir para o deserto, porque ele precisava enfrentar o diabo, cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele sozinho não poderia, ainda como filho de Deus, ele precisava da presença do Espírito Santo sobre ele. E o que é que ele usa para combater o inimigo? O que é que Jesus usou para combater o inimigo? O que ele disse? Está escrito, ele usou o quê? A palavra de Deus.
Veja bem, Jesus estava ali no poder do Espírito e ele usa a palavra de Deus para combater o inimigo. Observe, os irmãos, que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar todas as coisas, que vai nos fazer lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que atua em nós e através de nós. Nós nos preparamos, nós vamos fazer a obra, mas temos sempre esta confiança que é o Espírito Santo de Deus que vai através de cada um de nós. Outro dia alguém estava comentando comigo, né, sobre o pai e o filho que saía fazer evangelismo, e um dia o pai não saiu, mas o filho decidiu sair. Porque estava chovendo, o pai não quis ir, mas o filho falou, mas eu preciso ir, pai. E ele chegou e bateu numa casa, e a pessoa demorou para sair, ele continuou batendo lá naquela porta, aí a mulher saiu. E ele entregou um folheto para a mulher e falou de Jesus para aquela mulher. Ela falou assim, obrigado porque você veio na minha casa. Eu demorei para vir porque eu estava no andar de cima, colocando uma corda para me enforcar, porque eu não queria mais viver. Mas o Espírito Santo de Deus incomodou a vida daquele menino. O Espírito Santo de Deus incomodou a vida daquele jovem. E falou, vai, porque tem alguém que precisa ser alcançado. Então quem é que faz essa obra, amados? É o Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos fazer a obra, não temos que ter medo, porque é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra através de nós, né? Jesus também pregava cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas 4,14. Então Jesus voltou, por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele andava por onde o Espírito o enviava. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele, estava com ele. Também 4:18 e 19. Lucas 4:18 e 19. Amém. Jesus dizendo, olha, é o Espírito de Deus que está sobre mim. Ele dizendo que ele caminhava e que ele fazia a obra, e que ele pregava e fazia milagres por causa do Espírito Santo de Deus, amados irmãos. E ele prometeu enviar o seu Espírito a nós, né? Lá em João 14:16 e 17. Amém, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que habita conosco, né? Ele habita conosco, mas também ele, o quê? Ele habita conosco e está onde? Ele habita conosco e está onde? Em vós, está em nós. Não somente, olha que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo de Deus, ele está conosco e ele habita em nós. E por que essa expressão está conosco e habita em nós? Porque muitas vezes ele está conosco, mas nós não deixamos que ele habite em nós. Muitas vezes nós impedimos a ação do Espírito Santo de Deus, porque nós não queremos ouvir. Essa figura desse menino, que ele saiu para pregar. Por quê? Porque Deus mandou ele pregar. Muitas vezes nós estamos, o Espírito Santo de Deus está conosco, mas não está em nós, porque nós impedimos a atuação dele, a ação dele. Nós precisamos estar abertos para ouvir o Espírito Santo de Deus, né? Para ouvir o Espírito Santo de Deus. Aí você vai numa casa, né, Sônia? Você vai numa casa, você chega naquela casa, a pessoa fala, foi Jesus que mandou vocês aqui, porque eu não tinha comida aqui, eu estava precisando de alimento mesmo. Foi Jesus que mandou você aqui, eu estava precisando de uma oração, você não sabe, né? Estava aqui me derretendo, me derramando, sozinho, sem ninguém, mas foi Deus que mandou você. Isso, amados, o Espírito Santo de Deus está em nós, está conosco e também dentro de nós, falando e nos orientando. E Jesus prometeu e enviou exatamente esse Espírito Santo, né?
de Pentecostes agora ao arrebatamento da igreja. Nesse período, o Espírito Santo de Deus habita individualmente a vida de cada um de nós. Não é mais como foi lá no início, que o Espírito Santo de Deus vinha para você realizar essa obra, depois você realizava aquela obra e você não tinha mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você fazia aquilo que Deus queria que você fizesse, mas depois você não tinha mais o Espírito Santo de Deus ali. Os irmãos podem observar em todos os profetas que o profeta tem um tempo de atuação, depois cessa essa atuação, não é até a sua morte, era tão somente para realizar pregar naquele tempo, ensinar naquele tempo, falar naquele tempo, chamar a atenção do povo naquele tempo, julgar o povo naquele tempo, e depois disso o Espírito Santo de Deus saía dessa pessoa, e encerrava ali o ministério dela, e ela ia fazer e dar continuidade à sua vida. Hoje não, né? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita conosco, e está conosco, e vai conosco até o fim da nossa vida, e não nos deixa. Hoje nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, para viver esta vida cheia do Espírito Santo de Deus, todos os dias da nossa vida. Muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós fazemos coisas erradas, muitas vezes não estamos de acordo com a vontade de Deus, mas o Espírito Santo de Deus está conosco, e quando nós abrimos nosso coração, Ele entra e Ele fica conosco, Ele nos orienta, e Ele nos abençoa, e Ele nos dá salvação, e Ele nos leva a realizar a obra do Senhor com alegria, com satisfação, e nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Amém? Por que o diabo não pode prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus? Porque a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Por que o diabo não pode prevalecer contra a sua vida? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Por que um endemoniado tem medo de você e não gosta de você? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Porque se colocar a mão sobre ele, queima. Queima. Porque você tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá para nós entendermos isso aqui. Foi derramado sobre toda a carne, a partir do dia de Pentecostes, cumprindo a promessa do Pai, que Jesus se referiu e prometeu. Veja bem, Atos 1:8 e 2, de 1 a 4. Atos 1:8, sabem decor? Quem sabe decorar Atos 1:8? Esse texto é conhecido, irmãos. Mas recebereis poder... Amém. O Eli não leu, não, ele falou. Ele sabe decor esse texto, né? Ele sabe decor. Ele falou que ele sabe decor muitos textos da Bíblia. E esse é um deles, né? Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso aqui foi para todas as pessoas. É para toda a igreja de Cristo. Essa promessa foi feita. E não somente para mim, mas também para nós e... Para quem que mais fez essa promessa aqui? Para nós e quem mais? E os nossos filhos. Esta é uma promessa para nós e também para os nossos filhos, né? Para todo o povo de Deus. Amados, depois 2 de 1 a 4, aí a descida do Espírito Santo. Aleluia, amém. Esse foi o dia glorioso, né? Em que o Senhor soprou do seu Santo Espírito, né? Sobre toda a sua igreja, porque nós ouvimos aqui que a Bíblia registra, né? Que foi sobre todos os que estavam ali. E depois nós vamos ler mais embaixo, vamos entender que existiam pessoas de várias nações, de várias línguas, e todos eles ouviram falar, cada um na sua própria língua, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E sobre todos eles existia uma tocha de fogo, demonstrando que o Espírito Santo de Deus estava sobre todos. Então eu olhava para Ana e eu vejo essa tocha de fogo, eu olho para Neide e vejo essa tocha de fogo, eu olho para o Eli e eu vejo essa tocha de fogo, eu olho para
para o Pierce, eu vejo essa tocha de fogo, eu olho para os irmãos, eu vejo essa tocha de fogo, porque não é do irmão isso é de Deus, isso é a ação do Espírito Santo de Deus, que molda a nossa vida, que molda o nosso coração, que molda o nosso jeito de ser, que molda o nosso viver diário, que faz com que nós tenhamos essa esperança, esta fé, este ânimo, essa graça maravilhosa de Deus na vida, e podemos viver dessa forma, amados irmãos, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos. Então, você aceitou Jesus? Amém? Se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. A única diferença é o seguinte: do quanto você deixa que o Espírito Santo de Deus use a sua vida. É só aí que é a diferença. É o quanto você deixa que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida. No mais, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. É como esse copo aqui. A Sônia falou que hoje ela ia encher bem esse copo, né? Então esse copo hoje está bem cheio. E ela ainda usou essa expressão: cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Tem uns irmãos que estão cheios disso, outros estão menos, né? Por quê? Não porque Deus não quer, é porque a pessoa não se deixa envolver, ela não se deixa ministrar, ela não se deixa quebrantar, ela tem um coraçãozinho duro, empedernido, tem um coraçãozinho que não deixa a palavra entrar ali e fazer uma obra completa, né? Mas você precisa deixar, porque o Senhor já enviou o Santo Espírito sobre a sua vida, amém? Amém. Agora, capacita individualmente cada crente. Vamos ler só um texto, que nós estamos no horário aqui, bem avançado. O 4, versículo 8. Atos 4, 8. Amém. Veja bem, capacita individualmente cada um de nós, né? Para a sua obra. No caso aqui, foi Pedro. No versículo 6, 5. No capítulo 6, 5. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus também separou aqueles primeiros diáconos, né? E capacitou aqueles homens para serem diáconos. Então o Senhor nosso Deus, através do seu Santo Espírito, né, é que capacita cada um de nós. A Ana, ela não está tocando lá porque ela aprendeu a tocar, é porque ela é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Se eu estou aqui é porque eu sou capacitado do Espírito Santo de Deus. Se você está aí e você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Onde é que você trabalha? Lá onde você trabalha, você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para falar de Jesus, para viver como um servo de Deus, né? Lá, quando você sai, né, você também é capacitado. No ministério que você tem, qual é o ministério que você desenvolve na igreja? Você desenvolve esse ministério na igreja porque o Senhor te chamou para isso, porque o Senhor te capacitou para isso, né? E essa capacitação vem do trono e do Cordeiro Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo de Deus para nós. Que gostoso, não? Que bom que é isso, não? E guiou a igreja primitiva para a evangelização do mundo. Atos 13. Mas nós vamos ler todo o texto, não, viu? O 2 também. O 3 também, Rosana. Então os irmãos entendem que na igreja existiam profetas, existiam mestres, né? Mas Deus decidiu separar alguém para que fosse realizar uma obra, né? E servindo a eles em oração, o Espírito disse separar em Barnabé e Saulo. E eles separaram Barnabé e Saulo, impuseram as mãos e o enviaram, porque era o Espírito Santo de Deus que estava realizando aquela obra, que estava separando para essa obra, né? Também o Espírito Santo de Deus distribuiu os dons. Lá em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo de Deus distribui os dons. Depois é o Espírito Santo de Deus também que encheu os crentes dos seus frutos, lá em Gálatas 5:22. Vamos ler
1 Coríntios 12, 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Qual é o Espírito? É o Espírito Santo de Deus que habita a vida dos cristãos. Então não tem um dom maior nem um dom menor. Os dons são iguais e são concedidos pelo Espírito Santo a cada um de nós. Amém? Agora, lá em Gálatas 5, 22. Encheu os crentes do seu fruto. Esse é fruto do homem? É algo que o homem produz? É algo que o homem pode praticar no seu dia a dia? Não. É o fruto do Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes você fica esperando daquela pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que ela tem uma atitude de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Não tem, gente. Por isso que tem um monte de gente frustrada na vida, decepcionada na vida. Por quê? Fica ouvindo pessoas e não o Espírito Santo de Deus. Fica olhando para a pessoa e não para o Espírito Santo de Deus. Quem concede os frutos do Espírito é o Espírito Santo de Deus. E Ele concede para quem Ele quer dar. Não é para aquele que quer. Porque aquele que quer fazer como Elimas o mágico. Quer o poder tão somente. Mas aquele que recebe do Espírito Santo de Deus, recebe tão somente para servir, para fazer a obra do Senhor, né? E sabe que não vai receber nada, mas que vai possuir tudo, porque Deus já nos concedeu as suas bênçãos aqui, a bênção da paz, da alegria, da prosperidade, e nos concedeu a bênção da salvação e da vida eterna. Amém? Encheu os crentes dos seus frutos. Gálatas 5, 22, sela o crente para o dia da redenção, Efésios 4, 30. Bom, duas coisas aqui. Primeiro é interessante, não entristeçais o Espírito. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós não obedecemos a palavra do Senhor nosso Deus. Quando nós colocamos a nossa vontade, os nossos desejos, no lugar da vontade de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E tome cuidado, porque esse é um pecado que não tem perdão, segundo a palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas a segunda parte diz o quê? Que nós fomos selados. Os irmãos se lembram... Os irmãos se lembram, né, das cartas que o rei fazia. O rei escrevia uma carta e depois ele colocava uma massa lá e depois chancelava com o seu anel, né? Marcava com o seu anel. Por quê? Quando chegasse lá no destinatário, ele ia ver, está aqui, tem a marca do rei. Então realmente é vindo do rei essa carta aqui. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o quê? O selo da promessa. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos garante até a redenção. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, nós não chegaríamos até o final, são e salvos. O Espírito Santo de Deus é o selo que nós temos. Quando nós chegarmos na eternidade, né? É lógico que o Senhor já conhece cada um de nós. Ele vai para nós e fala assim: você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Me lembro de uma vez, uma jovem que se converteu e aí a pessoa olhou para ela e falou: mas você está diferente. Está diferente, o que aconteceu com você? Você cortou o cabelo? Você mudou o que na sua vida? Você mudou o quê? Eu não mudei nada, fisicamente não. É que eu aceitei Jesus. Está diferente por quê? Porque eu aceitei Jesus. O semblante muda, como Diana, né? É diferente, né? A vida é diferente, né? Porque nós temos aí o selo da redenção de Cristo. Nós não pertencemos mais a este mundo. E o diabo sabe muito bem disso. Depois, alerta também sobre os últimos tempos, né? Está lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Mas nós vamos ler esse texto não. Exorta e adverte e fala constantemente
com a igreja de Cristo, né? Vamos lá, Apocalipse 2:7. Depois em casa você lê, Timóteo. Apocalipse 2:7. Amém. Nós vamos ler todos os textos, apenas esse aqui. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido. Você tem ouvido aí? Ou só tem orelha? Tem uns que só tem orelha, né? Se você tem, por isso que não ouve, porque só tem orelha, não tem ouvido, né? Então, se você tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o que é que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas? Está registrado na sua palavra. Procure ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. É o Espírito Santo aqui, amados irmãos, exortando a sua igreja, né? Constantemente a permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. E depois, também é o Espírito que nos prepara para nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Apocalipse 22:17. Amém. É o Espírito Santo de Deus que nos prepara também para nos encontrarmos como noiva, nos encontrarmos com Jesus Cristo lá no final, porque Ele nos selou, Ele nos alcançou, e Ele nos selou, e Ele nos preparou para isso. Amém? Então, o que eu quero concluir aqui, que você possa nesse dia de Pentecostes abrir o seu coração e dizer para Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim. Espírito Santo de Deus, permaneça em mim. Espírito Santo de Deus, me oriente, me dirija. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor permaneça na minha vida, sobre a minha vida sempre, para que tudo aquilo que eu fizer seja para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Como igreja, nós temos que dizer para o Senhor, Senhor, vem, Espírito Santo, vem governar a minha vida. Como igreja, temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como igreja, nós temos que servir simplesmente pelo fato de que nós somos chamados pelo Senhor. E estamos cheios do Espírito para servir ao Senhor com alegria. Não ficar com coisinhas e tudo mais. Eu não vou por esse, por aquele motivo. Ficar com picuinhas, com aquelas coisinhas que nós inventamos para não servir ao Senhor nosso Deus. Mas abrir o nosso coração e dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui para te servir. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando para mim a respeito dessas questões de igreja. Eu disse, minha irmã, você tem que viver como Cristo viveu, cheio do Espírito Santo. E quando você estiver sendo crucificada, você tem que olhar para aquelas pessoas que estão crucificando você e dizer o que Jesus Cristo disse. Pai, perdoa, elas não sabem o que elas estão fazendo. Temos que servir simplesmente pelo prazer de servir ao Senhor. A igreja precisa caminhar na fé independente das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, você permanece servindo ao Senhor nosso Deus. A igreja se entrega à morte, por ter certeza da vida eterna, por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida nesse dia, visite a sua vida nesse dia e que você seja um cristão diferente e que faz a diferença na sociedade, e que vive pelo mover do Espírito Santo de Deus. Se puder, depois releia todos esses textos aqui, reveja todos esses textos, se encontre nesses textos aqui para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar então. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós nesta manhã e aviva, Senhor meu Deus, a sua obra. Sopra, Senhor, sobre nós. Somos somos templos do Teu Santo Espírito. Vem, ó Pai, e habita as nossas vidas, Senhor, e realiza a obra que o Senhor tem que realizar através de cada um de nós. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.